Olá, amigos e amigas. O vídeo de hoje é uma continuação, daquele tema que nós estudamos na última vez, a relação entre a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério. Concluindo naquele tema, nós podemos dizer que existe uma relação necessária entre Sagrada Escritura, Tradição e Magistério, uma unidade profunda, o Catecismo vai dizer. Um enriquece o outro e são realidades impensáveis, vistas isoladamente. A Sagrada Escritura precisa, por exemplo, ser interpretada com auxílio da Igreja, do Magistério, que garante a retidão da interpretação, que assegura também a intenção do hagiógrafo, que é o autor sagrado, e a tradição apostólica, sobretudo, mas com as outras tradições que foram nascendo ao longo da Igreja, também são igualmente importantes, no sentido de o conjunto garantir a nossa salvação. O conjunto garante a vivência reta da fé e alcança o objetivo que é a nossa salvação. No final da nossa peregrinação nesse mundo, contemplarmos a face de Deus. E o tema de hoje, mais especificamente, é a relação nossa de fiéis com os dogmas. Então, os dogmas são verdades da nossa fé, são verdades que ultrapassam muitas vezes a nossa compreensão, a nossa inteligência, e pedem uma adesão necessária. Não necessária no sentido de uma imposição, mas necessária à nossa salvação. Então, são verdades que se impõem a nós e nós aderimos com o nosso coração, nós aderimos com a nossa existência. Então, o dogma é uma verdade de fé, é uma verdade que ilumina o nosso caminho, torna mais seguro o nosso caminhar. Então, é como luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, a verdade da fé, a verdade, o dogma, é justamente a segurança que nós temos. É um pouco o sentido que a Torá tinha para o povo de Israel. A Torá era motivo de orgulho para o povo de Deus. A lei que garante o caminho reto, a lei que garante a salvação. Todo dogma, ele também vai nessa perspectiva. É um auxílio que nós temos, é uma verdade que pede adesão, que ultrapassa a nossa compreensão, mas nós aceitamos de bom grado, porque nós confiamos que é uma verdade que o próprio Deus quis entregar à Igreja, aos homens, para a nossa salvação. Eu fiz um vídeo, há algum tempo, está também nesse canal do YouTube, sobre os dogmas marianos. E nesses vídeos eu falo também um pouquinho dos dogmas em geral. Então vale a pena dar uma passadinha lá, assistir, para enriquecer nesse tema que nós estamos trabalhando. E também o Catecismo diz que existe um sentido nos dogmas, que é o sentido sobrenatural da fé. É como se o povo de Deus, juntamente bispos, fiéis, é como se o povo de Deus tivesse assim o sentimento dessa verdade que se impõe. É como se o povo de Deus, de alguma forma, intuísse essa verdade. Então, o povo de Deus, na sua totalidade,
quase que descobre essa verdade, né, por inspiração do próprio Deus. É Deus que inspira, né, o povo de Deus na sua totalidade a formular, né, um dogma, uma verdade. Então, ao mesmo tempo que nasce do coração do povo de Deus, nasce do Espírito Santo, que move, né, os homens, né, ao conhecimento dos mistérios divinos, ao conhecimento da verdade plena. E uma outra coisa, né, que o catecismo fala é que normalmente os dogmas estão entrelaçados entre si e no conjunto serve a nossa salvação. Então é muito difícil nós rejeitarmos um dogma sem comprometer a totalidade da fé cristã, a totalidade, né, digamos assim, da nossa religião. Então os dogmas, eles têm uma ligação profunda, né, uma ligação que nós não podemos, né, de forma assim, às vezes isolada, rejeitar. Então o dogma é essa verdade que pede de uma parte humildade, né, humildade do fiel, né, em reconhecer que a fé exige nesse salto. E o salto é justamente essa adesão do coração, né? A fé vai além, né, da inteligência. Às vezes a gente crê, a gente tem fé justamente porque nós não conseguimos compreender. É o que Maria parece expressar, né, quando o anjo Gabriel anuncia, né, que ela ia ser mãe, né, do Salvador. E ela responde: mas como acontecerá isso? Como acontecerá isso? Ela está dizendo que não compreende. Ela está dizendo que aquela verdade, né, ultrapassa, né, a sua inteligência. Mas no final, o que ela faz? Sentindo que era uma verdade, sentindo que era um plano, né, que era plano do Altíssimo, ela responde: eis aqui a serva, faça-se em mim. Então o fiat, né, de Maria, o sim, é esse sim, essa adesão, né, que o catecismo afirma ser necessário, ou ser necessária essa adesão, né, com relação ao dogma. Então, essa verdade, né, que se impõe, né, como eu disse aqui, só para usar o termo do catecismo, é o consenso universal, né, em torno de alguma verdade de fé. E quando há esse consenso universal, né, os fiéis, os bispos, né, em torno de uma questão de fé, né, o catecismo assegura que ali não pode ter erro, não pode ter engano. Né, então é uma verdade, digamos assim, captada, né, por inspiração do Espírito Santo, do próprio Deus. Então, nesse sentido, não há erro, não há engano. É uma verdade, né, que se impõe por causa desse consenso universal. É um dogma bem recente, né, decretado pela Igreja, é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Foi na década de 50, 1950, no tempo do Papa Pio XII. Né, foi feita, né, uma consulta na Igreja em sua totalidade, né, acerca desse dogma. É um dogma que já era, né, presente desde as origens da Igreja, mas que foi formulado, né, agora, né, no século XX. Mas com esse consenso universal, é uma verdade que foi aceita, acolhida por toda a igreja participou, né, de alguma forma, né, da elaboração desse dogma, né, juntamente com o magistério, né, o Papa. Então é justamente isso que o catecismo está afirmando, esse consenso universal da segurança, da firmeza, né, para a igreja afirmar. Essa é uma verdade que se impõe, né, um dogma. No próximo vídeo nós vamos falar, né, justamente sobre a Sagrada Escritura,
na Sagrada Escritura, para nós, né, o Catecismo também afirma que a nossa religião cristã, a nossa fé cristã, não é propriamente a religião do livro, não é uma religião da letra, mas é a religião da palavra encarnada, da palavra viva, que é Cristo. Então, Cristo é a palavra comunicada pelo Pai, né, para nos salvar através do Espírito Santo. Então, a nossa religião é a religião da palavra viva. E a Sagrada Escritura também tem como autor, né, o próprio Deus. É Deus que inspira os hagiógrafos, os escritores sagrados, né, para comunicar a verdade. Então, o autor da Sagrada Escritura é o próprio Deus, que fala em linguagem humana para que possamos compreender, né, a verdade. E depois nós vamos ver também, né, que é uma palavra que exige de nós um esforço grande para compreendê-la adequadamente. E nós a compreendemos, né, corretamente quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Então é o Cristo que nos fala através do Espírito. Então o Espírito, ele nos ajuda a aprofundar, né, a verdade contida na Sagrada Escritura. E também a Sagrada Escritura, né, ela deve ser vista, lida em seu conjunto, em sua totalidade. A Sagrada Escritura é uma só, então não podemos ler um trecho da Sagrada Escritura isoladamente, mas devemos ler cada trecho da Sagrada Escritura, ou cada livro, dentro desse conjunto, né, que nós chamamos Sagrada Escritura. Então nós vamos ver como é que o Espírito Santo, né, o grande intérprete, né, o único intérprete, né, da Sagrada Escritura. E é nele que nós a interpretamos, né, corretamente. Então não basta ter a Sagrada Escritura, né, não basta o contato com a Sagrada Escritura. É preciso do auxílio do Espírito Santo para interpretá-la corretamente e vivê-la, né, acolhê-la no coração, de modo que aquela palavra proclamada, lida, se torne palavra viva, palavra vivida, palavra encarnada em nossa vida. Então, no próximo vídeo, nós vamos justamente aprofundar nessa presença necessária do Espírito Santo na compreensão adequada, né, da Sagrada Escritura. Até o próximo vídeo, então.